Você sabe que durante muito tempo, ou enquanto Jonathan esteve vivo, Jonathan foi aquele camarada que guardou e protegeu e aconchabrou Davi. Ele cuidou de Davi, né? Ou seja, ele dava informações privilegiadas para Davi. Por exemplo, olha, Davi, meu pai está vindo te matar. Meu pai está vindo com uma turma aí, eles estão vindo forte, pesado, e dessa vez eles vão acabar com você. Foge. Então Jonathan sempre se adiantava e trazia as informações melhores para Davi. Só quem pode fazer isso é alguém que tem aliança. E eles tinham uma aliança muito top, muito bacana, ao ponto de que no dia em que Jonathan morre, é o mesmo dia em que Saul também morre. Não morre apenas Jonathan, morre Saul, morre Jonatas e morre alguns irmãos de Jonathan. E a notícia que chega é o seguinte: morreu Saul, morreu Jonatas e seus irmãos a fio de espada, todos morreram, não tem mais ninguém. Essa notícia chega para quem? Chega num lugar onde tinha um príncipe sendo guardado, sendo protegido. Por quê? Porque esse menino, o Mefibosete, provavelmente ele iria assumir o lugar em algum momento de Saul, ou em algum momento o lugar de Jonathan. Mefibosete não era qualquer pessoa. Mefibosete não era um homem que vivia em qualquer lugar. Mas chega uma notícia, e qual é a notícia? Saul morreu, e junto com Saul morreram seus filhos. E meio que desesperado, a ama, a babysitter, a babá de Mefibosete, e uma turma fogem. E eles fogem, e nessa fuga, com medo do que poderia acontecer. Bom, se mataram Saul, se Jonathan morreu, né? Se os irmãos de Jonatas morreram, se o exército caiu, agora estão vindo para cá e eles vão com certeza dizimar, porque não pode ter nenhuma linhagem viva, não pode ter nenhum tipo de herdeiro. Então as babás da época, as amas, né, as babysitters, elas sabiam muito bem sobre isso. Então eles fogem com Mefibosete, e nessa fuga, você sabe da história, Mefibosete ele cai do colo, provavelmente, ele é uma criança, e ele vai quebrar os 2 pés dele, ele vai ficar coxo, ele vai ficar aleijado. E quando eu leio esse texto, algumas coisas chamam a minha atenção. Você sabe que ninguém coxo, eu hoje sou alguém que, eu sou amputado, há 23 anos eu sou amputado, eu perdi a minha perna há 23 anos atrás. Então assim, jamais, em momento algum, se fosse naqueles dias, eu poderia ser um sacerdote. Não se aceitava sacerdotes coxos, não se aceitava nenhum tipo de sacerdote que tivesse algum defeito, seja mão, perna, não se aceitava. A primeira coisa que eu vejo no poder da aliança é quando Davi ele acorda muito incomodado, né? O Espírito Santo, né, com certeza está ali movendo o coração dele. Ele lembra, ele fala: será que tem alguém ainda, né, que está vivo da linhagem de Jonathan, para que eu possa abençoar? E aí chega a informação que tem alguém. Olha que loucura, Davi vai ter a ideia de trazer esse menino, o Mefibosete, para estar sentado à mesa com ele a partir de então. A primeira coisa que eu vejo que o poder da aliança faz, o que o poder da aliança faz? O rei, ele vai trazer alguém que é coxo, alguém que é aleijado, para sentar na sua mesa e começar a ter refeições na sua mesa. Olha o que a mesa faz. Quando ele se sentasse na mesa, pastor Amauri, ninguém ia mais perceber que ele tivesse nenhum tipo de defeito. A aliança cobre os defeitos, a aliança ela limpa os defeitos, a aliança ela cura os defeitos, sabe? Então se alguém olhava para Mefibosete, olha ali o aleijado, olha ali o defeituoso, olha aí aquele que não tem jeito, pois bem, a partir de então, por causa do poder da aliança, aquele jovem ia começar a sentar na mesa, e o que ia aparecer daquele jovem seria o busto. Então ele estaria sentado numa mesa, onde estaria o rei e a sua família, e outros também, e todos iriam tratar de igual para igual. Irmãos, somente o poder da aliança nos faz ser tratados dignamente, de iguais para iguais. Alguém que está correndo, alguém que está fugindo, né? E uma outra coisa que eu vejo é que ele foge para onde? Para onde que eles fogem? Para Lodebar. Durante muito tempo eu ouvi sobre Lodebar, e a gente ouve sobre Lodebar, e a gente ouve as piores coisas sobre Lodebar. Lodebar é lugar de esquecimento, Lodebar é lugar onde ninguém vai procurar ninguém. Ouça o que eu vou lhe dizer. Esse jovem, o Mefibosete,
Um dia ele está sentado à mesa como príncipe, tendo gente servindo ele, serviçais. Um dia esse jovem, ele está dando tudo certo para ele, não tem falta de nada. Esse jovem, um dia ele está sentado à mesa dando ordem, e ele tem ali amas, ele tem ali pessoas bajulando ele. E no outro dia, ele está fugindo, ele está sendo obrigado a ir para um lugar que para muitos estão pensando assim, ele precisa se esconder. Qual foi o entendimento que Deus me deu? Deus não estava escondendo ele, Deus estava levando ele para uma incubadora, preparando ele para promover ele. O que nós temos muitas das vezes, e achamos assim, eu estou esquecido, eu estou deixado de lado. A gente precisa prestar atenção às vezes que Deus está nos levando talvez por uma incubadora, porque, irmãos, os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus, os dias são de trevas. E eu ainda acredito que existem 7.000, aqueles 7.000 que estavam escondidos. Você lembra? Quando Elias está lá, desesperado, e ele fala assim, não tem ninguém, eu tinha que ser bobo. Ainda tem 7.000 que está guardado, ainda tem 7.000 que estão escondidos, que na hora certa eles vão se revelar. Talvez esses 7.000, eles estão hoje num tipo de Lodebar, escondido, num tipo de incubadora, escondido. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio num tempo que está chegando, que nós verdadeiramente vamos precisar ser crentes, não mais frequentadores de uma igreja, não mais frequentadores de uma denominação, mas sermos crentes, sabe? Então Deus às vezes tira algumas pessoas de cena, Deus às vezes até esconde algumas pessoas, porque Deus não tem filho preterido, não tem alguém que Deus ame mais ou que Deus ame menos. Deus nos ama a todos, e Deus tem um projeto para todos, para os novos, para os velhos, para os jovens. Deus tem um projeto para todos, e Deus tinha um projeto para esse menino, o Mefibosete, que nem ele sabia que Deus tinha. Mas sabe o que fez Mefibosete ficar guardado e protegido? Foi esse poder da aliança. Existia uma aliança que foi feita lá atrás, que nem Mefibosete tinha conhecimento dessa aliança, que ninguém tinha conhecimento dessa aliança, que a ama que cuidava de Mefibosete tinha conhecimento dessa aliança. Todos aqueles que tinham conhecimento dessa aliança já estavam mortos. Irmãos, pode passar céu, pode passar terra, pode passar o que tiver que passar, mas a palavra do Senhor não passa. O que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Ouça o que eu vou lhe dizer. Esse menino era um príncipe, ele nasceu príncipe, era um príncipe. Não tinha como, e não existe, não tem como um príncipe se tornar um súdito, não tem como. Era a natureza daquele jovem. Ele nasceu para ser príncipe, ele nasceu para poder sentar à mesa, ele nasceu para poder dar as cartas, ele nasceu para poder dar direções. Só que às vezes, irmãos, Deus precisa nos treinar, e a forma que Deus encontra para nos treinar, muitas das vezes, é nos tirando da evidência, sabe? Quantos já estiveram em evidência e não estão mais? Irmãos, você que está muito tempo na igreja, quantos movimentos de igreja nós já passamos? Quantas pessoas estiveram em evidência? E se a gente perguntar agora, por exemplo, cadê, vou te dar um exemplo, com certeza é crente, ele está por aí pregando, mas cadê aquela explosão do Cirilo? Cadê o Cirilo? Cadê o David Keelan? Eu estive com ele agora há pouco tempo. Eu cheguei, vocês estavam cantando, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cadê a casa de Davi? Pessoas que um dia, o pastor Austin, estiveram muito em evidência e não deixaram de ser generais e serem príncipes de Deus, não. Que foi preciso que o Senhor tirasse essas pessoas da evidência e os levasse para algum tipo de Lodebar. Sabe por quê, irmãos? Algo que eu tenho percebido:
Deus não vai mais dividir a glória dele com ninguém. Deus não vai deixar mais que nenhum homem roube a glória dele. Durante muito tempo, homens foram donos, detentores do poder e da glória de Deus. Quando você vai em algum ministério, em alguma igreja, que um pastor, um apóstolo, algum desses homens poderosos, eles oram por você e você é curado. Se você é um neófito, se você é alguém que não conhece a palavra, quase sempre você vai dizer: poxa, esse homem é um homem poderoso. E provavelmente você vai frequentar aquela igreja por causa daquele homem que é poderoso, porque a igreja durante muito tempo ela fez isso. A igreja deixou de atribuir a quem é o poder, a igreja deixou de atribuir de quem é a glória. Então Deus precisa muitas das vezes pegar algumas pessoas, como pegou Mefibosete, e tirar de cena. Tirar de cena não quer dizer que Deus não está se importando, não quer dizer que Deus não se importa, não quer dizer que Deus não tem algo para a gente. Não estar em evidência, não estar brilhando, não quer dizer que Deus não tem algo. Não, irmãos, Deus tem algo. Vocês estão aqui construindo alguma coisa, vocês estão aqui contribuindo para alguma coisa no reino de Deus, e no momento certo, como diz em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo determinado para todas as coisas, no tempo exato, irmãos, as coisas vão começar a acontecer. A gente, durante muito tempo, a gente olhou para o vizinho. Eu digo isso até por mim mesmo. Deixa eu ver o que está dando certo aqui. Deixa eu ver o que está dando certo. Qual é a igreja que está dando certo hoje? Qual é a igreja? Qual é o movimento? Qual é o mover? E muitas vezes nós fomos levados a entrar em alguns moveres que Deus não nos levou. Nós fomos, porque nascemos príncipes, porque vivemos no meio, porque somos produtos do meio. Então a gente foi obrigado, ou nos sentimos impulsionados a fazer o que o vizinho estava fazendo. É muito legal quando você chega num lugar e você vê que esse lugar está fazendo alguma coisa que Deus deu para fazer. Você pode chegar em outra igreja e falar: poxa, essa igreja aqui é parecida com o tabernáculo, né? Ela canta as músicas que o tabernáculo canta, mas o que Deus deu para vocês, Deus deu para vocês. E o que talvez Mefibosete não soubesse, era que Deus tinha algo para ele específico. Ele não poderia ser uma réplica, uma cópia de Jonathan, ele não poderia ser uma cópia de Saul, e nem poderia ser uma cópia de Davi. Então ele é tirado de cena, ele é levado para um lugar que não é lugar de esquecimento, porque Deus estava com ele ali a todo tempo. Então ouça bem uma coisa, queridão: o homem pode até esquecer de você, mas se você está num lugar onde Deus está te monitorando, é a melhor coisa ser lembrado por Deus do que ser lembrado pelos homens. A melhor coisa é Deus estar lembrando de você, Deus está cuidando de você, Deus está monitorando você, do que os homens estarem cuidando de você. Não existe ninguém que cuide melhor da gente do que o Senhor. Deus não nos perdeu de vista. Deus não perdeu Mefibosete de vista. Já era o Mefibosete, ele caiu, ele quebrou os pés, ele não pode ser mais sacerdote, ele não pode mais, por exemplo, sentar à mesa do rei, ele não pode mais sentar num trono. Quem disse? Ao contrário do que nós pensamos como igreja, infelizmente, nós pensamos que a igreja ela é feita de membros que estão sentados aí, líderes que estão aqui no altar e pastores. Não, isso é algo que nós inventamos, os homens. A Bíblia diz que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Não tem lugar para rei, membro, ovelha, frequentador da igreja. Não, a Bíblia diz que nós somos um reino de reis e sacerdotes. Só que às vezes o Senhor precisa tirar alguns reis e alguns sacerdotes de cena e levar para a incubadora e permitir que alguns acidentes de percurso aconteçam, até que você quebre o pé, até que você se machuque. Deus não tem problema nenhum em você se machucar. Nós temos problema com isso. Deus não tem problema em você ficar machucado. Sabe por quê? Porque uma só palavra que Deus mandar faz tudo mudar. Uma palavra de ordem de Deus cura alguém que está coxo, alguém que está paralítico, alguém que está aidético. Então isso não tem problema para Deus.
ele não tem nenhum prazer, tipo assim, pô pastor, Deus vai me matar? Lógico que não, mas ouça bem, a sua vida, ela tem mais razão para Deus com Ele lá em cima, do que aqui embaixo. Porque tudo que você pode fazer aqui, irmãos, quantas pessoas eu conheço, você também deve conhecer, que não estão mais na igreja, que você via aqui com a mão levantada chorando, falando cantarnebe, a Rita Lavassaia na bacia, e cadê essa galera? Cadê essa galera? Estão no mundo, meu irmão. Irmão, eu tenho algumas pessoas daqui bem antigas da igreja, em Instagram, em Facebook, eu olhava, meu Deus, o que aconteceu com esse irmão, o que aconteceu com essa... As pessoas vão embora, os mesmos que estão dizendo assim, eu te amo Jesus, não suportam quando Deus leva elas para a incubadora. É por isso que eu estou dizendo, os dias são maus, Jesus está voltando, está chegando o tempo de nós sermos crentes de verdade, irmãos, não ser somente crente de vir à igreja, crente frequentador. Está chegando um dia que a gente precisa ser realmente totalmente transformado, como está ali, totalmente transformado, irmãos. Sabe por quê, queridos? Ou você acha, ou você espera alguma coisa do Lula. Ah não, pastor, do Bolsonaro eu esperava. Você esperava alguma coisa do Bolsonaro? Eu não espero nada desses homens. São homens. Tudo o que está acontecendo precisa acontecer. As pessoas estão espantadas, não, mas isso não pode acontecer, nós temos que lutar como? Lutar com as nossas armas? Lutar como? Pedir para Deus não fazer o que tem que ser feito? Não, nós temos que nos endireitar, nós temos que nos consertar, nós temos que respeitar o tempo da incubadora, nós temos que respeitar o tempo de Lodebar, porque a qualquer momento Deus vai nos arrancar de Lodebar, e vai nos colocar diante de mesas, em que vamos precisar representar o cristianismo, o evangelho, vamos precisar falar de um Jesus que realmente transformou a nossa vida, não de Jesus que a gente ouve o pastor Marcos falar, ou a pastora Simone, ou algum pastor da casa, não, o Jesus que transformou a nossa vida, sabe, o Jesus que apesar de quando você olha para você, e as pessoas olham para você, e falam assim, ele tem defeito, porque quando Mefibosete não estava sentado na mesa, ele tinha defeito, ele tem defeito, mas apesar do defeito que ele tem uma experiência. Irmão, você imagina quanta experiência esse homem não adquiriu em Lodebar? Você imagina um jovem que tinha tudo, de uma hora para outra ele não tem nada, e ele tem que ficar ali quietinho, e as pessoas não podem descobrir quem ele é, porque senão podem matá-lo, e ele mesmo vai dizer para Davi, quem sou eu para que o meu Senhor se lembre de mim? Eu sou um cão morto. Às vezes Deus promove essas coisas, sabe? Deus precisa às vezes amassagear um pouco a nossa carne, a gente está muito altivo, e Deus precisa às vezes bater um pouco na gente, sabe? E a gente às vezes está dentro de um lugar como esse, com a autoestima lá embaixo, e não entende que isso faz parte às vezes de um processo que Deus está promovendo para nos promover. Agora, essa promoção não tem nada a ver com a promoção que algumas igrejas pregam aí, não, você vai arrebentar. Essa promoção tem muito mais a ver com ser arrebentado. Até porque muitas pessoas pensam sobre avivamento. O que elas pensam de avivamento, né? Elas pensam que avivamento é a igreja pulando, jogando cadeira para o alto, gritando, chorando, falando línguas estranhas, né? Avivamento tem muito mais a ver com catarro escorrendo do nariz. Avivamento tem muito mais a ver com, sabe, como o Luiz Hermínio sempre fala, o fundo da panela caindo, meu irmão. Você, sabe, reconhecendo. Por que o Senhor levou esse menino para Lodebar? Para ele ser preparado. Nem ele sabia que ele poderia de novo sentar na mesa de um rei. Eu vou te preparar. Os homens podem estar te perseguindo, podem ter esquecido de você, mas eu não esqueci de você. Eu estou cuidando de você aqui nesse lugar onde ninguém está cuidando de você. Eu estou olhando para você nessa situação onde ninguém está olhando para você. Eu estou te promovendo no oculto e você nem sabe. Irmão, Deus está nos promovendo. Nós não sabemos. Nós não sabíamos que nós tínhamos tantos planos para esse ano.
Eu falei, suspende tudo, agora é terreno, agora é concreto, agora é obra, vamos pensar só em obra. Nós tínhamos tantos planos para esse ano, como igreja local, que tem uma agenda, que a gente se reúne todo mês de janeiro, e aí qual vai ser a agenda desse ano? Vamos fazer o quê? E a gente faz os congressos, e as lideranças se reúnem. Nós tínhamos tantas coisas que o homem faz, e nós tínhamos também. Eu falei, para tudo, porque o Senhor mudou a agenda. Para tudo, porque o Senhor mudou a agenda, para tudo. Irmãos, são os de repente de Deus. A gente precisa estar preparado para os de repente de Deus. Deus entra de repente e muda tudo. Sabe, Mefibosete estava lá, ele não sabia do que estava para acontecer com ele. De repente entra Deus em cena e muda tudo por causa de uma aliança. Deus faz Davi se lembrar de uma amizade. Deus faz Davi se lembrar de algo que era recíproco. Fala assim, você precisa lembrar, você precisa perguntar se tem alguém, mas Deus sabia que tinha. Deus queria promover alguém, Deus queria levantar alguém. Eu sei, irmãos, que não é fácil, sabe, a gente está aqui nesse lugar e a gente canta e a gente se alegra, e é tão bom quando a gente chega num lugar como esse, a gente vê que o Espírito Santo realmente atua aqui, a gente vê uma liberdade do Espírito Santo de Deus, isso é muito bom. Mas daqui a pouco a reunião vai acabar, a gente vai embora para casa. Aí amanhã, queridão, é a Vera. Amanhã é você, tu acorda de manhã, tem que pegar o ônibus indo para o trabalho. Amanhã você vai enfrentar, daqui a pouco você vai chegar em casa, vai ter que enfrentar a sua casa. De repente a sua casa é um lodebar, de repente o seu trabalho é um lodebar, o seu patrão é um lodebar, de repente você é alguém que já teve uma condição legal, já teve uma situação bacana, e hoje você não tem mais. Será que Deus esqueceu? Será que não? Deus não esqueceu. Talvez você não vai ter nunca mais a condição que você já teve, mas Deus vai te dar uma outra condição melhor. Sabe, irmãos, eu estava pensando essa semana, falei, caramba, vivi tanto tempo bom financeiro, estou na pindaíba, Jesus. Eu estava nos Estados Unidos, lá com o Marco Aurélio, aí foi me levar no aeroporto, eu falei, Marco Aurélio, rapaz, tu crê que eu sou profeta? Ele, tu é profeta, varão. Eu falei, Marco Aurélio, eu estou sentindo, varão, que eu não vou voltar aqui tão cedo. Estou sentindo que a vaca vai ficar magra. Falou, que é isso, varão? Ano que vem você está aqui. Nunca mais consegui voltar. A coisa ficou apertada, ficou ruim, ficou difícil. Sabe? Eu estava em 2018, né, filho? Estava lá em 2018, pastor, cheio de dólar no bolso. Cartão, paga com cartão. Então, quanto é que é? Aí ligaram para mim, pai, você está onde? Eu falei, estou aqui na rua, vai na Adidas para mim. Aí na Adidas. Aí eu ligava no vídeo, aí filho, qual que você quer? Ô pai, esse aqui, pai vai comprar. Aí na Nike, pai vai comprar. Sabe, irmão? De repente, de uma hora para outra, o negócio deu ruim. Veio pandemia. Fui para Lodebar. De ficar quietinho. E hoje, eu estava pensando essa semana, eu falei, Senhor, eu quero ser grato ao Senhor. Porque apesar de eu não ter mais o dinheiro que eu tinha, apesar de eu não ter mais a condição financeira que eu tinha, apesar de eu não conseguir me mover financeiramente tão rápido como eu me movia, eu quero dizer para o Senhor que eu não troco o que eu estou vivendo por aqueles dias que eu vivi lá atrás. Porque eu não dependo de uma condição hoje, Senhor, financeira para poder me mover. Eu tenho me movido por fé. E a maior prova disso, Senhor, é esse terreno que o Senhor nos proporcionou. Sabe, às vezes Deus precisa nos levar para Lodebar, não porque Ele esqueceu da gente, é porque Ele precisa tratar com a gente, para que a gente volte mais forte. Só que na nossa cabeça, voltar mais forte é voltar, sabe, se é financeiro, volta com mais dinheiro, se é poder, volta com mais poder. Só que a mente de Deus é diferente. O voltar mais forte para Deus talvez é voltar mais maduro. Sabe, assim, eu falei para Deus essa semana, eu falei, Senhor, eu quero te louvar porque eu entendo que esse é o tempo que o Senhor preparou para que a gente estivesse vivendo o que a gente está vivendo. Porque a gente não poderia viver o que a gente está vivendo hoje num tempo lá atrás, porque nós não iríamos saber aproveitar. Seria muito fácil, Senhor, a gente alcançar alguns lugares com a condição que nós tínhamos, e talvez nós não iríamos
dar a glória para quem é devido. E hoje, irmãos, cada passo que nós estamos dando, nós olhamos para a gente, quando a gente olha para a gente, sabe o que a gente vê na gente? A gente vê exatamente como Mefibosete via, imperfeição. Mas Deus nos dá condição de sentar na mesa, e eu falo de mesa, por exemplo, a gente estava aqui agora adorando a Deus, né? Sou do meu amado, isso é mesa. Quando se sentem mais próximo de Deus, quando a gente está adorando, sabe? É você poder chegar perto dele, e quando você está perto dele, você fala: caramba, apesar das minhas imperfeições, das minhas quedas, eu posso estar diante do Senhor. Foi isso que aconteceu com Mefibosete. Apesar da queda, de quebrar os pés, de estar em Lodebar, na cabeça de algumas pessoas esquecido, mas não estava esquecido, quando ele está diante do rei, ele está feliz, porque ele não tem ninguém mais olhando e acusando as suas imperfeições, e nem ele mais consegue ver as suas imperfeições. É isso que Deus está tratando com a gente, irmãos. É isso que Deus está fazendo com a igreja esses dias. É isso que Deus quer fazer com a gente esses dias. Deus nos tirou, irmãos, eu não sei você, mas quando viu a pandemia, fechou as igrejas aqui em Itaguaí, fechou as igrejas de Itaguaí, fechou as igrejas. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber, pastor, nós fizemos live, né? E muitas das vezes, eu olhava as lives de outras igrejas, né? Por exemplo, eu olhava a minha live, aí estava batendo lá 500 pessoas vendo a nossa live. Aí eu olhava, por exemplo, a Advec da Penha, 500 pessoas vendo. A gente conseguiu ficar igual, todo mundo. Eu não sei você, o pastor Marcos, mas assim, a gente sentava com alguns pastores e falava assim: cara, quando a igreja abrir de novo, quando a prefeitura liberar para a igreja abrir, meu irmão, não vai caber de gente, as pessoas vão voltar para a igreja desesperada, tem que comprar mais cadeira para colocar, irmãos. Jesus jogou os nossos planos por terra. As pessoas sumiram da igreja. As pessoas adquiriram, sintomas, ficaram depressivas, ficaram com medo de estar uma perto da outra, todo mundo com máscara, aquela coisa louca. Cheguei ali na porta, já jogaram álcool na minha mão, ainda está um negócio ainda, né? Nós adquirimos novos costumes, e parece que a gente está recomeçando. Deus está nos tirando de Lodebar, e apesar das nossas imperfeições, está nos trazendo para a mesa de novo, para perto, e dizendo assim: ei, vocês podem se aproximar de mim, vocês podem entrar com ousadia no Santo dos Santos, eu quero tocar em vocês, eu quero ter comunhão com vocês, sou eu, não é vocês. É por isso que eu digo que o Senhor não vai mais dividir a glória dele com ninguém. Não vai, irmãos, não vai. Nenhuma igreja pode ser detentora de um poder. Esse poder é de Deus. Durante muito tempo aconteceu alguns avivamentos assim tops na igreja e pontuais, mas muitas igrejas pegaram isso como se fossem delas. O meu avivamento aconteceu na minha igreja, e isso acabou, pastor Austin. Sabe o que vai acontecer? Vai começar a acontecer pequenos focos de avivamento, ou seja, essa igreja vai ser um foco de avivamento. Vão começar a acontecer pequenos focos de avivamento. Deus não vai mais dividir a glória dele com uma igreja só, porque Deus conhece o nosso coração, irmãos. Deus conhece o nosso coração. É por isso que Ele precisou tirar a igreja de cena. Ele tirou a igreja de cena. Nós somos a igreja, e Ele está tentando nos inserir de novo. Ele está tentando trazer a gente de volta. A gente precisa estar atento ao que o Senhor está fazendo. A gente precisa estar atento às coordenadas proféticas que Deus está dando à sua liderança. A gente precisa estar bem atento ao que Deus quer fazer. Engraçado, né, irmãos? Eu tenho uma igreja muito grande lá. Você já foi em Curicica? Nós vamos botar uma tenda no terreno. Aí eu estava falando em Mateus, a nossa tenda é mais ou menos do tamanho dessa igreja. Nós vamos ter que se desfazer pelo menos de 150 poltronas. Não vai caber as poltronas todas dentro do tabernáculo, dentro da igreja. Mas, irmão, que alegria que eu estou sentindo. Sabe, rapaz, Deus está me levando para a vontade dEle. Sabe, há
20 e poucos anos atrás, quando o pastor Marco falou, tem que abrir uma igreja, ele que é ocupado, tem que abrir uma igreja. Eu falei, rapaz, tem que abrir uma igreja. Eu estou sentindo hoje o que eu senti há 23 anos atrás. Eu estou sentindo de novo. Sabe? Senhor, Tu está me tirando da incubadora, Tu está me tirando de Lodebar. E apesar das minhas imperfeições, o Senhor está me levando para a mesa do rei. E é muito bom poder sentar diante do rei. É muito bom poder ministrar e ser ministrado diante do rei. É isso que Deus quer fazer com a gente, irmãos. É isso que Deus quer fazer com essa comunidade de fé. É muito interessante, irmãos, o que Deus está fazendo. É muito interessante o que Deus está promovendo aqui nessa igreja. Sabe, que legal, 21 anos, vocês estão aqui há 21 anos, sabe o que é isso? 21 anos lutando. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas passaram por aqui jurando amor eterno, pastorzão, pastora, meu amor, foram embora. De repente vão voltar, de repente não vão voltar. De repente é o tempo delas de incubadora, de Lodebar. De repente é o tempo que Deus precisa tirar essas pessoas de cena, para que vocês que estão aqui hoje se apresentem. Sabe, eu falei isso com a minha liderança esses dias, eu falei, irmãos, Deus vai construir uma igreja nova com vocês que são novos. Eu falei para alguns irmãos, querido, se fulano está aqui, você não podia ser o que você é hoje aqui. Fulano foi preciso sair para que você pudesse hoje estar no lugar do fulano. E talvez você olhe para a sua condição humana e fale assim, mas o fulano que saiu era muito melhor que eu. Não existe ninguém melhor, ninguém pior. Deus está nos promovendo. Deus está movendo, existem unções diferentes, existem maneiras diferentes de ministrar, mas ninguém é melhor. Eu não me amedronto com ninguém. O fulano é melhor, o ministério dele é maior. Não. O meu ministério é o meu ministério. O que Deus deu para mim, Deus não deu para outro. O que Deus deu para você, não deu para outro. O que Deus vai fazer com você, não vai fazer com outro. Deus vai fazer com você, com essa igreja. Deus está levantando um povo aguerrido nesse lugar, irmãos. Eu vejo rostinhos antigos, mas também vejo rostinhos novos aqui. Isso é bom, isso é uma bênção. Mais pessoas estão assimilando a unção, mais pessoas estão assimilando a visão, e isso é muito bom. Deus é maravilhoso, irmãos, não vamos perder de vista, não vamos, sabe, querido, tirar o nosso foco daquilo que Deus está querendo promover no nosso meio. Deus está querendo promover Mefibosetes aqui, gente que olha para si e fala assim, realmente eu tenho defeitos, mas apesar dos meus defeitos, Deus está querendo me levar para uma mesa, e quando eu sentar nessa mesa, ninguém vai mais apontar para os meus defeitos. Não sei se você lembra, né? Não sei se você passou por isso, eu passei muito por isso. Quando eu me converti, na minha casa só era eu que era crente. Eu tinha um tio maligno, cara. Hoje ele é crente. Eu chegava em casa, eu fui criado pela minha avó, e às vezes eu queria ter um tempo com Deus, e aí eu orar, ele vinha e me chutava, me empurrava. Sai daí, seu maluco, seu isso, seu aquilo outro. Eu fui muito perseguido. Eu botava meu terninho para ir para a igreja, só tinha um terno, né? E uma gravata, só tinha uma gravata e um terno. Aí eu descia a escada, ele chegava na janela e falava assim, vai lá, Bispo Macedo. Eu sou dessa época, irmãos. Sabe? Quantas pessoas apontando os meus erros. Quantas pessoas dizendo que eu não ia. Eu sou de uma época, eu me lembro uma vez na igreja que eu ouvi assim de um diácono, cara, volta para as drogas, volta para o mundo, tu não tem jeito não, tu é muito doido, cara, tu não vai dar em nada. Eu falei, caramba, é verdade. Tanto que quando eu fui chamado, eu falei assim, mas logo eu não tenho condição para ser nada não, cara, eu sou muito doido. E eu dei para alguma coisa. Quem disse que eu não daria para nada é a mesma coisa até hoje. Não conseguiu dar um passo. Às vezes quando, poxa, Zeredo, vi a foto da tua igreja lá, porra, pá, que igrejão, porra, Zeredo, tu tá na bênção, porra, Zeredo. Aí eu falo, rapaz, se eu te escutasse,
eu tinha morrido na mão de bandido, tinha voltado para as drogas. Porque assim, as pessoas às vezes elas não compreendem o que Deus está promovendo na gente, o que Deus está fazendo na gente. As pessoas não conseguem compreender. Elas querem que o teu tempo seja o tempo delas. Eu tenho aprendido algumas coisas muito pontuais, sabe? Uma das coisas que eu aprendi e eu trouxe para mim é que o meu tempo não é o mesmo tempo de algumas pessoas. E eu não posso julgá-las porque não estão no meu tempo. Eu não posso matá-las porque não estão no meu tempo. Eu tenho que viver o meu tempo e entender que o tempo dessas pessoas vai chegar. E a gente tem essa coisa, a gente quer que todo mundo... Não, irmãos. Alguns estão em Lodebar. Outros já saíram. Outros já conseguem encarar as suas imperfeições. E as suas imperfeições os promovem. Os levam para mais perto de Deus. Os levam para a mesa. E outros ainda ficam se lamentando pelas suas imperfeições. Pelas imperfeições do próximo. Eu não olho para o lado, eu não olho para quem tem algum defeito, eu não olho para quem algum tem problema, eu olho para a minha vida. Eu já tenho tanto problema, já tenho tanto defeito. Eu sempre tenho pedido: Senhor, me leva para mais perto do Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero estar na tua presença, eu quero estar perto do Senhor. Eu vinha para cá, falei com o Matheus, eu falei: cara, você não conhece o pastor Marco? Ele não conhece. Eu falei assim: vou lá no pastor Marco. Cara, o pastor Marco é um cara top, um cara que Deus tem levantado para esse tempo. Cara assim, um dos poucos que eu conheço que tem essa via mestral como ele tem. O cara quer ouvir eu sou um capialzinho de Curicica. Não, eu quero ouvir o que você tem para poder falar. Eu vim aqui dizer o que eu tenho para falar. São comidas diferentes, né? São pratos diferentes. Se a Mauri vem aqui, tu vai pensar que é o Carlos Duarte, a Mauri pregando, faz todo mundo se animar, aquela alegria. Tem que trazer ele aqui para pregar, varão. Tu vai ficar uma maravilha. Para a família então, para casais, meu Deus do céu. É uma comida gostosa. Mas eu também tenho uma comida para te dar essa noite. De repente uma carne moída com batata. Mas coma. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, se levante. Ouça Maqui, saia de Lodebar. Você não é um cão morto, não. Você é alguém que chegou o tempo de Deus te promover, porque você está maduro, porque você está pronto. Então Deus hoje Ele pode te levar para a mesa, porque você não vai se escandalizar. Você não vai olhar para o outro que você, aquele ali é melhor do que eu, aquele ali tem mais do que eu. Não, aquele ali, eu falei de uma igreja, eu falei: irmãos, infelizmente, as pessoas às vezes nos julgam porque descobrem o pecado de algum irmão. Eu falei: a única diferença daquele irmão que pecou para você é que o pecado dele foi descoberto, o teu não foi ainda. Só isso. O teu pecado é diferente, só isso, mais nada. Porque nós todos um dia fomos para Lodebar, porque Deus precisou quebrar o nosso queixo, sabe? Estava com o nariz muito em pé, o Senhor precisou puxar o tapete mesmo, sabe? Permitiu que você fosse pisado, permitiu que você se escondesse, permitiu que você se sentisse nada, ninguém, para que hoje você olhe para você e respeite as suas imperfeições. Quem sou eu, Davi? Eu sou um cão morto. Não. Você é o Mefibosete. Você é o filho do Jonathan, meu amigo, o cara que eu tenho uma aliança. E quando você estiver sentado aqui na minha mesa, a gente é brother, está de igual para igual, ninguém vai te julgar, não. Você está diante do rei, eu sou o rei, eu sou o rei. Você sabe o que é poder estar diante de mim? Muitas pessoas gostariam de estar diante de mim, e eu não tenho problema nenhum em ter diante de mim alguém que tem imperfeições. Quem tem problema com imperfeições é você, nós temos. Deus não tem. Deus não tem problema com isso. Nós temos problemas com isso. Então, querido, sabe, eu queria deixar isso para você nessa noite, sabe? Sai de Lodebar, vem para a mesa, senta na mesa do rei, ministra diante do rei, ministra junto com o rei, sinta prazer em estar na presença dele, sabe o que o Senhor falou para ele? O rei falou:
Tudo que era de Saul e de Jonathan agora é dele. Você não vai mais passar humilhação. Você não vai mais passar fome. Não. Você agora vai ter tudo que você sempre quis ter. E além de tudo que você vai ter a partir de hoje, você vai ter a minha presença. Porque eu não me escandalizo com as tuas imperfeições. É muito bom, irmãos, poder estar na presença do Rei, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, sabe? A humanidade, ela busca um caminho diferente do caminho que Deus busca. A gente fica buscando um céu. A gente está dizendo que nós estamos em direção a um céu, e o céu está em direção a gente. A gente está buscando um céu e o céu está buscando a gente. A gente está tentando ir numa direção e Deus está indo em outra direção. Eu sempre digo o seguinte, que o que mais me atrai em Jesus não é a deidade dele, é a humanidade dele. Quando eu olho para Jesus, eu falo, caramba, tem jeito para mim, tem solução para mim. Quando eu vejo um Jesus dizer que tem medo, quando eu vejo um Jesus dizer assim, partai de mim, como é que é? Passe de mim a cruz, mas assim, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele está dizendo assim, olha, está doendo, está pesado, mas eu estou aqui, eu vou compreender, eu vou fazer a tua vontade. Então o que mais me atrai em Jesus é a humanidade dele, porque Deus nós sabemos que ele é poderoso, nós sabemos que ele é, o que ele tem de capacidade para poder fazer na nossa vida, nós sabemos o que ele tem para poder fazer na nossa vida. Agora, irmãos, quando eu olho para Jesus, e vejo Jesus indo para o Getsemane orar, quando eu olho para o Jesus que chegou no pátio lá, e ele expulsou os vendilhões do templo, ele se irou ali, e quantas vezes nós nos iramos, porque você não percebe, nós somos muito parecidos com Jesus, nós somos muito parecidos com Jesus, nós temos o DNA dele em nós. Então sabe, querido, busque o Senhor está nos buscando, está nos procurando, para nos tirar, para nos sacar de Lodebar, e nos trazer para a mesa. Não é religião, sabe, não é igreja. Tem tantas pessoas pregando igreja, pregando religião. A gente só quer estar diante do Rei. Eu só quero estar diante do Rei, eu só quero poder estar diante do Rei. Eu não sei como é a sua oração, eu não sei quando você chegar em casa como é que você vai orar. Deixa eu te falar como é que é a minha oração. Eu deito na cama e falo, pô Senhor, eu estou aqui, foi tão bom hoje, né? Foi legal, estive lá em Itaguaí, pô Senhor, foi legal que eu vi lá. Pô, de manhã foi tão bom na tua presença. Pô Deus, é tão bom te servir. Ô Deus, tu é muito bom, Deus. Eu não tenho essa coisa de ficar, Senhor meu Deus e meu Pai, meu Jesus, obrigado pelo... Não, eu desenvolvo um diálogo, sabe, de amigo, de alguém que acabou de sentar na mesa e que o Senhor não olhou para as minhas imperfeições e que Ele falou para mim assim, poxa, eu me agradei de você, eu gostei do que eu ouvi, eu gostei do que você fez, eu gostei do tipo e da maneira que você se movimentou em direção a mim. A gente, com certeza nessa noite, agradamos ao Senhor da forma que nós nos direcionamos a Ele. Nós estamos dispostos a sair de Lodebar, sabe, saia, lave o rosto, levante a sua cabeça, sente na mesa do Rei. Deus tem coisas grandes para a gente vai começar uma semana agora, Deus tem coisas tremendas para fazer na nossa vida essa semana, irmãos. Tem milagres para chegar, tem coisas para acontecer na nossa vida. Creia nisso, abrace essa palavra, agarre isso, acredite nisso. Você não vai morrer em Lodebar, sabe, você não vai morrer em Lodebar. Deus não está preocupado com as suas imperfeições, Deus não está preocupado porque você pecou, porque você falhou, porque você errou. Ele está aqui dizendo para você, eu sou o teu perdoador, eu sou aquele que te perdoa, que te traz para perto de mim de novo. Vem para perto dele, não deixa que nada nem ninguém te afaste dele, te afaste da presença dele. Ei, irmãos, nós somos Mefibosete, nós somos príncipes, sim, somos reis, somos sacerdotes, mas somos falhos. Deus está nos convidando essa noite, irmãos, para algo novo, para algo novo.
sabe? Abrace isso, creia nisso. Tenha isso como regra de vida, como, sabe? Quais são os dias aqui de reunião aqui pública na igreja? Quarta e domingo. Venha quarta-feira, sabe? Com o teu coração aberto. Venha adorar o Senhor. Sabe? Tem alegria da salvação de novo. Tem alegria de trazer pessoas, de falar para pessoas a respeito do que você está vivendo em comunidade de fé. Eu tenho dito isso em Curicica, queridos. Tenha prazer para dizer para as pessoas que você está vivendo nesse lugar. Esse lugar é o melhor lugar do mundo. Esse lugar é a casa de Deus, irmãos. Deus está aqui, tem uma mesa posta nesse lugar. Deus nos convida com as nossas imperfeições para nós sentarmos nessa mesa e podermos ministrar diante dEle. E não se preocupa com nada que a gente está preocupado, não. Cada dia é o seu mal, irmãos. Ele está cuidando da gente. Deus está cuidando de mim. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu sinto Deus nesse lugar. Mas você percebe e concorda comigo que a igreja se tornou muito musical nesses dias, e que a música, de alguma forma, em algumas igrejas, ela deixou de ser uma flecha para nos levar para perto do Senhor, e a música tem tirado a atenção de Deus da igreja. Eu cheguei aqui, o Marco estava cantando uma canção, e ele acabou de cantar, e ela começou a ministrar, ela entrou ali num espontâneo, e ela ficou mais tempo no espontâneo do que o Marco ficou cantando. Eu falei, pô, que legal. É isso aí. Do nosso interior fluirão rios de água viva, canções novas, adorações, sabe? Que toquem o coração do Senhor. Você está diante da mesa dele. Ei, esqueça suas imperfeições. Ele está olhando para você e falando assim: eu estou recebendo. Eu entendo perfeitamente o tempo que você ficou em Lodebar. Eu entendo perfeitamente o tempo em que você, sabe, precisou se ausentar. Eu entendo perfeitamente. Mas ei, chega. Agora você está diante de mim. Ministre, adore, sirva. Levanta-te. Levanta a tua cabeça. Vamos seguir, irmãos. Amém, amados? Aplauda o Senhor. Deus é lindo.